Podemos respirar, podemos sentir as coisas, observar a vida, viver. Todos nós recebemos em alguma medida da graça de Deus em nossas vidas. João mesmo diz na palavra que nada vem do céu, nada nos é permitido receber se o Senhor não permitir que nós recebamos. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, sentimos de bom, isso vem de Deus. É graça dele. Tudo vem do nosso Deus. Nós vamos pensar um pouco hoje sobre isso, sobre a graça do nosso Deus derramada em nossas vidas. Para isso, nós vamos observar Efésios capítulo 4, versículo de número 7, que diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui nós percebemos nesse versículo que o apóstolo Paulo, ele não vai simplesmente falar sobre a graça de maneira geral, como eu mencionei, como eu acabei de mencionar. Mas ele vai falar da graça que é derramada e das pessoas que recebem dons da parte de Deus. Os crentes no Senhor Jesus recebem dons da parte do Senhor. E aqui nós vamos perceber em destaque mais na frente alguns desses dons: profetas, evangelistas, pastores, mestres. Esses dons Deus nos dá. Nós recebemos esses dons da parte de Deus. Tudo o que é bom, tudo o que é gracioso, vem da parte de Deus. E aqui nós podemos pensar de maneira geral, quando pensamos acerca da vida que nós temos, das coisas boas, do amor que nós podemos sentir e receber, tudo. Mas também podemos pensar acerca dessa graça de Deus que nos é dada para que nós possamos servir a Ele. E a graça foi concedida a cada um de nós. Perceba que aqui não tem a seleção de uns receberem e outros não. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: todos recebemos da graça de Deus. Todos recebemos a graça do nosso Deus. E isso segundo a proporção do dom de Cristo, segundo o que Deus quer que nós recebamos, segundo o que Jesus quer nos dar, segundo os dons que ele nos dá. Fato é que todos recebemos. Fato é que todos nós recebemos algo da parte de Deus para que possamos servir a Ele. Nossos dons, nossos talentos, a graça que é derramada sobre nós, é para que nós possamos render graças a Ele, é para que nós possamos agradecer a Ele, é para que nós possamos viver para Ele. Não tem como nós pensarmos em termos dons, em recebermos graça e graça e graça da parte de Deus, se não for para servir a Ele. Tudo que nós recebemos faz parte para que nós possamos servir a Deus. E aqui nós começamos a pensar sobre o que nós temos feito com nossos dons, com nossos talentos. O que nós temos feito para Deus. O que nós temos feito para o Senhor com o que Ele nos dá. Nós temos feito as coisas de maneira leviana, de maneira relaxada, desanimada, sem pensar na graça que é receber isso de Deus. Ou nós temos feito isso de maneira cuidadosa, graciosa, amorosa, fervorosa, como nós temos expressado os dons e servido com os dons que Deus nos dá? Essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. O que temos feito com os dons que Deus nos dá? Devemos levar em consideração que se Deus nos dá, se Deus derrama cada vez mais da sua graça sobre nós e Ele nos dá dons específicos, Ele espera que nós vivamos cada vez mais para Ele. São coisas que recebemos, são dons presentes que nós recebemos para poder servir a Ele. Não para que nós possamos fazer o que nós quisermos fazer, do jeito que nós quisermos fazer. Não, mas para que nós possamos viver para Deus, para que nós possamos estar próximos de Deus. É isso que nós devemos ter em mente quando pensamos nos nossos dons, nos nossos talentos. Devemos levar em consideração que não podemos negligenciar aquilo que Deus nos dá. Você sabe qual é o dom que Deus tem te dado? Saiba que Deus, em primeira mão, nos dá da sua graça. É dom. Saiba que Deus nos dá do seu Filho. É presente. Saiba que Deus dá a todos nós a capacidade de amar verdadeiramente, de maneira plena, porque as coisas estarão no lugar certo quando nós cremos em Deus. E isso nós podemos perceber em 1 Coríntios 13, quando fala do dom supremo, o amor.
temos esse dom em nós. Se temos o Espírito Santo, nós temos esse dom em nós. É por isso que o apóstolo João diz que a gente não pode dizer que ama a Deus e odeia o irmão, porque se nós amamos a Deus, consequentemente amaremos o irmão. Isso é o presente que Deus nos dá, a oportunidade de servir em amor a Deus e em amor aos nossos irmãos, aos nossos próximos. Como você tem usado os dons que Deus tem te dado? Como você tem servido com as coisas que Deus te deu? Não deixe isso cair em irrelevância. O que Deus te deu para que você possa servir a Ele, não para que você possa esconder, não para que você possa servir a si mesmo. Não, Ele te deu para que você possa servir a Ele. Pegue os seus dons. Lembre dos dons que Deus te deu. Saiba aonde você pode encaixar esses dons na igreja. Como você pode servir a sua igreja. E como você pode servir a comunidade, a sua vizinhança, no seu trabalho, com o seu dom. Se é possível fazer isso, faça. Pegue o que Deus tem te dado e use da melhor forma possível. Faça um polimento no que Deus te deu, cuide bem disso e use para a honra e para a glória de Deus. Que o Senhor possa te convencer cada vez mais que o que Ele te dá é para servir a Ele. Que Deus te abençoe.